Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite a todos. A nossa página de abertura de hoje vem do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Capítulo 10, A Morte. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós. Vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados
que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevemos mais altos os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Boa noite a todos. Então vamos ao nosso estudo do Evangelho no dia de hoje. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que sempre estão nos sustentando nesse momento de estudo. Nós estamos estudando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O nosso tema de hoje é No Momento de Dormir, o item 38. Vamos ver o prefácio. O sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos físicos estão adormecidos, a alma, em parte, se desliga da matéria e desfruta das suas faculdades de espírito. Nessa frase aqui, nós estamos vendo que o nosso corpo necessita desse repouso. Não há ninguém que viva sem dormir, né? Porque o ato de dormir é o momento que o corpo físico ele tem que ter esse repouso por causa do esforço que ele faz durante o dia. E o espírito que não tem necessidade de repouso, ele se liberta do corpo para poder viver na espiritualidade, se encontrar junto com os seus afins. O sono para o corpo físico é comparável à morte aparente e incompleta. E por isso diz-se comumente que o homem morre todos os dias. Não obstante, está ligado ao corpo durante toda a vida. O espírito não está aprisionado, a ponto de não poder desfrutar de uma liberdade relativa. Quando o corpo dorme, surgem os sonhos. São frestas amplas, através das quais se tem a visão de cenas da espiritualidade. O sono é uma função normal de defesa do organismo físico, pois é através dele que se recuperam as energias desprendidas na vigília. O sono é, portanto, um fenômeno físico que, libertando parcialmente a alma do corpo, propicia o sonho. Na realidade, 1/3 de nossa vida nós passamos dormindo. O sono não deixa de ser uma preparação do organismo para o dia seguinte. Dormir quer dizer passar do estado de vigília para o estado do sono. O processo do ato de dormir é comandado por um relógio biológico programado num ciclo de 24 horas. E é esse processo
depende de alguns fatores externos, como o hábito que a pessoa tem, né? Tem pessoas que têm o hábito de dormir mais cedo, outros de dormir bem mais tarde. Tem gente que fica a madrugada quase toda acordado, né? Vai dormir quase de manhã. E também depende da vida social de cada um, não é? A quantidade de horas que dormimos vai ajudar na regeneração das células de todo o organismo, na produção equilibrada de hormônio e auxiliar a manter tanto o corpo quanto a mente bem equilibrados. O sono ele foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e as funções morais do nosso organismo. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu durante as atividades do dia, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. E dali ele vai retirar tudo que viu, tudo que percebeu e dos conselhos que lhes serão dados, né? As ideias, ao acordar, ele vai recuperar em forma de intuição. Às vezes a pessoa dorme assim, tão aflita, tão triste, né? E no momento do sono, ele recebe aquele consolo, aquele reconforto necessário para resolver a questão, não é? E vem para ele em forma de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. E é o prisioneiro restituindo momentaneamente a liberdade. Que o espírito, quando ele está no corpo físico, ele se sente mesmo um prisioneiro. Então, quando o corpo repousa e o espírito ele pode se libertar, aí ele encontra com os seus afins, né? E recebe toda a ajuda necessária quando ele vai procurar. Não podemos esquecer que no momento em que o espírito se desprende do corpo, o laço fluídico que o prende à vida carnal alonga-se, acompanha-o para onde for, pois esse laço somente se rompe definitivamente quando da extinção absoluta das atividades do corpo, ao passo que enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, retorna instantaneamente, sempre que a sua presença se fizer necessária. Quer dizer que o espírito ele pode ir para onde ele tiver necessidade de ir. Que esse laço fluídico, ele estica até onde o espírito possa ir. Agora, quando esse laço se rompe, é porque já chegou a hora do desencarne, né, desse espírito, né? Ele não vai precisar mais daquele corpo. Então, esse laço se rompe e a pessoa desencarna. O sono é, portanto, o prelúdio do sonho. Quando o espírito emancipado vai procurar os que lhes são afins, tudo depende da superioridade e da sua inferioridade. Aí ele encontra com essas pessoas que ele tem afinidade. Acontece muitas vezes que nem sempre o espírito aproveita o momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos,
em vez de desejar a companhia dos bons espíritos, ele vai procurar a dos que são semelhantes a ele. E vai visitar os lugares onde ele possa seguir livremente as suas tendências. Agora, aquele que se acha consciente dessas verdades deve elevar seu pensamento no momento em que sente o sono aproximar-se. Muitas vezes uma oração, uma prece, pedindo ao nosso anjo guardião que ele nos acompanha nos momentos da nossa liberdade, né? Que nos instrua, né? Que possa nos aconselhar nesse momento. E pedir ajuda dos bons espíritos, né? Daqueles cuja lembrança lhe é querida. Que também tem os espíritos familiares que podem nos ajudar, não é? Ao acordar, ele se sentirá com mais força contra o mal e mais coragem contra as adversidades. O resultado desses encontros em espírito na hora do sono é quando o espírito lembra de que vive durante o sono, são os sonhos, não é? Se ele vai lembrar do que aconteceu durante o sono, é aquele sonho que ele teve, não é? Nessas horas de libertação, o espírito ele adquire mais consciência no futuro, sendo-lhe viável um contato mais estreito com os espíritos de ordem mais elevada, desde que ele tenha uma vida equilibrada e moralizada, como também com espíritos menos puros, se tratar de um indivíduo de maus instintos, ou que vive mergulhado nas coisas deprimentes do mundo. No entanto, não recordamos sempre dos sonhos, porque o corpo é de matéria pesada e grosseira, e dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Quando os sonhos são reproduções de ideias e pensamentos, impressões que afetam a mente na vigília, fatos comuns da vida normal, são chamados de sonhos do subconsciente. São aquelas preocupações que nós temos durante o dia, aquelas aflições, alguma coisa que a gente fica martelando, né, no nosso pensamento, muitas vezes a gente leva para o nosso sono, e aí a gente sonha. Né? Agora, quando são reproduções daquilo que se vê, ouve ou sente, o contato que se faz com pessoa ou coisa desses lugares consiste em visões perfeitas, diretas e objetivas. São chamados sonhos reais ou inteligentes. Estes sonhos acontecem com espíritos encarnados mais elevados. Para a grande maioria dos espíritos que ainda não se desprendeu completamente das coisas materiais, prevalece a lei que rege o planeta, mantendo-se o véu da obscuridade. É por isso que nem sempre o homem se lembra desses sonhos, pois que ainda tem a alma em desalinho, e não lhe resta mais do que a lembrança de perturbação que acompanha a sua ida e a sua volta
que se junta à lembrança do que o preocupa em estado de vigília. Quando esses sonhos são lembrados, revelam nitidez, clareza, lógica e colorido, características dos sonhos reais. Estes fatos podem acontecer com relação aos espíritos encarnados mais elevados, que podem ter uma clarividência mais definida, porque guardam na memória, ao voltarem, os acontecimentos verificados, quer digam respeito à existência presente ou às vidas passadas, ou que lhes vai suceder no futuro, né? São aqueles sonhos que preparam o indivíduo para o que vem mais adiante. Nós temos como exemplo desse tipo de sonho, sonhos lúcidos, não é? O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, dos profetas do Antigo Testamento, que quase todos recebiam mensagens através dos sonhos, né? Então nós vamos pegar aqui para lembrar o sonho de Jacó, né? Esse sonho de Jacó está lá na Gênesis de Moisés, no capítulo 28, nos versículos de 10 a 22. Jacó, ele partiu de uma cidade chamada Bersabeia para a cidade de Harã. Ele chegando a esse lugar, ali ele passou a noite porque o sol já se tinha posto. Não tinha luz para ele caminhar, né? Então ele serviu-se como travesseiro de uma pedra que ali se encontrava e dormiu naquele lugar. E teve um sonho. Ele sonhou que ele via uma escada que se apoiava na terra, tocava com o cimo o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaías. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todos familiares da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar, onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou, disse: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Né? É um sonho que ele teve, e esse sonho ele lembrou nitidamente, né? De todos os detalhes que a escada, que os anjos subiam e desciam, e ele viu Deus lá em cima no céu, né? É um sonho bem interessante, né? Então, gente, é esse estudo que eu tinha que trazer para vocês. É um estudo bem interessante que fala do sono, e quando a gente dorme, a gente sonha, né? E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês
e que as bênçãos de Deus estejam com todos nós nessa noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos, que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa estar presente em nossos corações. A prece dessa noite será oferecida aos seguintes desencarnados: Alice Souza Martins, Andreina de Assis Leite, Áureo Luiz Chagas, Braulio Sarzedas da Silva, Carlos dos Santos Pereira, Carlota Gonçalves de Castro, Creuza da Silva Paula, Daniel Souza Dias, Dércio Martini, Diego Neves, Eliane de Almeida Ribeiro, Emir Teixeira, Gerard Prous, Gilberto Machado, Gercélio Machado, Ilse Mertens de Aguiar Fernandes, Hélio Soares Sampaio, Iracema Maria Bueno, Jael de Souza Peixoto, Itabajara Tavares Baeta, Ivo dos Santos do Rego, João de Oliveira Félix, João de Marino, Jorge de Jesus, José Barbosa da Silva, José Glaucio Correia, Leide Clé Cardoso Gonçalves, Leonardo da Rocha Leandro, Lúcia Fonseca Siqueira, Luiz Tovar Ostrai, Madalena Martini, Marcelo Galeão Teixeira Filho, Maria de Lourdes Martins Chagas, Maria do Carmo Peixoto, Maria Inês de Jesus Eira, Maria Lúcia Jobim de Carvalho, Marieta Sobral de Oliveira Félix, Marli Moura Correia, Maurício Mungioli, Neila Maria Fernandes Dantas, Noel Martins da Costa Lima, Noemi de Almeida Marques, Odália Rodrigues Simões, Olga da Silva Ferreira, Regina Célia de Lima Fonseca, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Sandra de Lourdes Gonçalves, Sérgio Regis Martins, Tereza Eiras da Silva, Yara Furtado da Costa Lima, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo, que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande amigo, espíritos amigos que sempre estão nos protegendo, nos sustentando nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, esse momento, ao final desta reunião, todo o ensinamento que foi ministrado, e que possamos, Senhor, aproveitar para o nosso dia a dia todos esses ensinamentos. Te pedimos, Senhor, por todos nós, por todos esses nomes que foram falados, por todos aqueles irmãos que já cumpriram a sua parte no plano físico
e seguiram para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Que eles possam, Senhor, receber todo o amparo, todas as bênçãos, toda a luz necessária para a caminhada de cada um deles. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que ainda estão encarnados, mas estão desesperados, desalentados, aflitos, desesperançados por toda a situação que estamos vivendo. Misericórdia, Senhor, por todos eles. Que eles possam receber as bênçãos de ânimo para poderem seguir em frente. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, pedindo ao Senhor por todos nós, por aqueles que se encontram no leito de hospital, por aqueles que se encontram nas ruas, sem um lugar, uma moradia, para poder se agasalhar do frio que tem feito, Senhor. Que a tua misericórdia se estenda a todos eles também. E assim, Senhor, com a certeza do teu amor por todos nós, nós te pedimos permissão para encerrar esta reunião no dia de hoje. Graças a Deus.